Hospitais esquecidos. Lugares onde a dor ecoa para sempre. Lugares que deveriam curar, mas se tornaram câmaras de tortura e sofrimento humano. A história por trás dos sanatórios mais macabros da história. Existem lugares onde o tempo parou, onde o cheiro de éter e sangue ainda parece pairar. No ar, hospitais, sanatórios e asilos esquecidos pelo tempo, mas não pelas almas que ali sofreram. O que era para ser cura, virou prisão. O que era para ser cuidado, virou pesadelo. Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro Esquecido. Não foi apenas um hospital, foi um campo de concentração escondido sob o nome de tratamento psiquiátrico. Imagine ser levado à força, sem motivo, sem julgamento, trancado em um lugar onde a loucura não era tratada, mas fabricada, onde o silêncio era imposto com choques, isolamento e fome, um lugar onde viver era um ato de resistência, e morrer era rotina. Barbacena, Minas Gerais. No alto da Serra da Mantiqueira, em um cenário que poderia ser belo, escondia-se um dos mais trágicos e perversos capítulos da história brasileira. Ali, entre neblinas e grades de ferro, o Hospital Colônia de Barbacena se tornava o palco de um verdadeiro genocídio. O hospital foi fundado em 1903 com a proposta de ser uma referência no tratamento de doenças mentais. No entanto, desde o início, foi marcado por improvisos, descaso e uma visão desumanizada da loucura. O Brasil da época acreditava que qualquer desvio de conduta ou comportamento fora dos padrões sociais era doença mental. E o Colônia era a lata de lixo da sociedade. Era um depósito de gente. Disse certa vez a psiquiatra e escritora doutora Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro. Não era necessário diagnóstico. Bastava ser pobre, mulher, rebelde, homossexual, órfão, alcoólatra, mendigo, vítima de abuso ou simplesmente inconveniente. Muitos eram entregues ao hospital por patrões, maridos, vizinhos. Qualquer um podia assinar um pedido de internação. Um dos episódios mais simbólicos e grotescos da história do Colônia era o uso do Trem dos Loucos, uma composição que saía da estação central de Belo Horizonte e levava semanalmente dezenas de pessoas a Barbacena. Homens, mulheres, crianças, amarrados, sujos, alguns sem roupas. Eram jogados dentro dos vagões de carga. Os que resistiam apanhavam. Muitos chegavam mortos por desidratação, frio ou espancamento. Eles não sabiam para onde iam e nunca mais voltavam. O hospital foi projetado para 200 internos, mas ao longo dos anos chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. As celas não tinham camas. Pacientes dormiam no chão gelado, sobre as próprias fezes. Havia um único balde para necessidades de dezenas de pessoas. A comida era azeda, servida em latas enferrujadas. Ratos disputavam migalhas com os pacientes. Registros mostram que muitos eram mantidos nus, até mesmo no frio intenso da Serra Mineira. Mulheres menstruavam no chão. Crianças comiam sabão para não morrer de fome. As cenas eram dignas de campos de extermínio nazistas, mas aconteciam no coração do Brasil, sem holofotes, sem julgamento, sem punição. A taxa de mortalidade era absurda. Estima-se que mais de 60.000 pessoas morreram dentro do Hospital Colônia. Os corpos eram tratados como lixo. Não havia velórios, não havia caixões. Muitos eram enterrados em valas coletivas. Outros eram vendidos para faculdades de medicina. Sim, cadáveres de pacientes esquecidos eram usados para estudos anatômicos, sem consentimento, sem identidade. A dor deles virou ciência, os nomes deles viraram nada. E se você acha que isso terminou, em 2011, os ossos de centenas de internos ainda estavam jogados em um depósito, misturados a documentos e móveis antigos do hospital, ossadas, empilhadas como galhos secos, ainda sem nomes. Tratamento no Colônia era sinônimo de tortura sistemática, eletrochoques sem anestesia, contenção química com altas doses de tranquilizantes, isolamento sensorial extremo. Trancavam. Pacientes por dias, sozinhos, no escuro. Banhos gelados em série, mesmo no inverno. Lobotomias improvisadas, feitas por médicos despreparados.
Muitos morriam durante esses procedimentos. Outros perdiam o que restava da sanidade. Não havia prontuários, não havia ética. Eles foram despidos do nome, do corpo, da mente e da alma. Alguns pacientes chegaram crianças e morreram idosos, sem nunca mais saírem do hospital. Outros se esqueceram de quem eram, pois passaram tanto tempo em silêncio, em dor, em medo, que sua identidade foi apagada pela tortura contínua. A cada dia mais gente chegava, e os que morriam eram apenas substituídos. O hospital virou uma engrenagem de descarte humano. Em 1979, a psiquiatra italiana Franca Basaglia visitou o hospital. Ela chorou ao ver os internos e comparou o local a um campo de extermínio nazista. Aquilo não era um hospital, era um matadouro humano. A jornalista Daniela Arbex, décadas depois, coletou centenas de entrevistas, registros e documentos. Sua investigação revelou crianças acorrentadas, mulheres violentadas, idosos esquecidos e talvez o mais aterrador: ninguém nunca foi punido. O Hospital Colônia foi desativado oficialmente em 2018, após anos de denúncias. Mas o trauma permanece. As ruínas ainda existem. Parte do local foi transformada em museu. Outra parte segue em silêncio, tomada por mofo, poeira e memórias que não querem ser lembradas. Caminhar pelos corredores do Colônia é ouvir sussurros, sentir arrepios e saber que aquilo não é passado, é cicatriz aberta. Encerramento do capítulo. O Hospital Colônia de Barbacena não matou apenas corpos. Ele destruiu histórias, infâncias, futuros. Ele provou que o maior terror não está no sobrenatural, mas no que o ser humano é capaz de fazer com o outro. Sanatório São João de Deus. Ecos de loucura e silêncio na Bahia. Um hospital psiquiátrico, onde a loucura era criada, mantida e escondida sob camadas de esquecimento. Um casarão colonial que sussurra histórias de sofrimento extremo, abusos e mortes silenciosas. O Hospício São João de Deus, fundado no século XIX, nasceu sob o pretexto da compaixão cristã. Na prática, era mais um reflexo da mentalidade da época, a exclusão sistemática de quem não se encaixava nos moldes sociais e religiosos. A arquitetura do prédio, um casarão com traços coloniais, paredes grossas e janelas com grades, já deixava claro que aquele lugar era feito para conter e não para cuidar. Os primeiros internos não eram classificados por diagnósticos reais, mas por comportamentos considerados deviantes. O termo louco, na época, era um rótulo elástico. Mulheres que se recusavam a obedecer maridos, jovens com crises de ansiedade, pessoas pobres que falavam sozinhas nas ruas. Todos tinham o mesmo destino, as portas fechadas do sanatório. Os muros do sanatório não serviam apenas como barreira física. Eram barreiras morais, sociais e psicológicas, erguidas para apagar da vista pública uma parte da sociedade que era considerada incômoda. O local era dividido por alas, mas o verdadeiro abismo estava entre os que recebiam visitas, os curáveis, e os esquecidos, os incuráveis. Estes últimos eram tratados como resíduos humanos. Alguns ficavam anos, décadas, sem sair da cela. As alas de isolamento eram celas escuras, úmidas, com um buraco no chão para necessidades fisiológicas. Muitos internos eram amarrados às camas com tiras de couro. A luz natural quase não entrava. Os que gritavam muito eram dopados com altas doses de sedativos. Os que choravam eram isolados. Imagine um local onde o tempo não existe, onde cada minuto é sufocante, onde o silêncio é quebrado apenas pelos gritos de quem ainda tenta resistir e pelo barulho metálico das correntes. O tratamento psiquiátrico, no século XX, era violento por natureza. Mas no Sanatório São João de Deus, isso era levado ao extremo. O que era chamado de tratamento, muitas vezes consistia em verdadeira tortura institucionalizada. Os pacientes eram submetidos a doses cavalares de haloperidol, diazepam, clorpromazina e até insulina, numa tentativa de controlar surtos. Mas isso causava rigidez muscular, babação involuntária, alucinações ainda mais severas, estados catatônicos.
Não era raro que pacientes simplesmente apagassem por dias. Quando acordavam, estavam urinados, sujos de fezes e mais confusos do que antes. Os banhos de água fria eram usados como forma de restabelecer os sentidos. Na verdade, era uma punição cruel. Internos frágeis, magros, com pneumonia, eram mergulhados em tonéis de água gelada, mesmo no inverno. Alguns entravam em choque térmico e faleciam. A cela de contenção era um espaço de menos de 2 metros quadrados, suja, sem ventilação. Ali, o paciente era jogado com algemas ou amarras, sem colchão. O chão era de cimento, sem comida, por dias. Havia casos de pacientes que arrancavam pedaços da própria pele de desespero. Este talvez seja o ponto mais cruel da história. A maioria não tinha doença mental alguma. Jovens com epilepsia, confundidos com possuídos ou esquizofrênicos, mulheres que se recusavam a casar, taxadas como histéricas, crianças com autismo ou deficiência intelectual, consideradas demônios mudos, homens alcoólatras ou com dívidas, abandonados pelas famílias. Um caso real documentado. Um rapaz de 17 anos foi internado por comportamento rebelde. Ficou 38 anos no sanatório. Perdeu o nome. No último registro, estava identificado apenas como paciente C1734. Morrer dentro do São João de Deus era mais fácil do que sair vivo, e a morte vinha como alívio para muitos. Mas a forma como os corpos eram tratados revela o desrespeito total à vida humana, sem autópsia, sem nome, sem caixão. Enterros improvisados atrás do pátio, muitas vezes durante a madrugada. Em uma escavação não oficial feita por exploradores urbanos em 2015, foram encontrados ossos humanos no solo atrás da ala feminina. O governo jamais confirmou oficialmente. Mesmo após o fechamento, o local continua pulsando, não de vida, mas de uma energia opressiva, como se os traumas ainda estivessem impregnados nas paredes. Relatos incluem vozes femininas chorando nos corredores, portas que abrem e fecham sozinhas, uma figura encurvada sempre vista perto da antiga ala infantil, roupas de pacientes ainda dobradas sobre camas, como se alguém fosse voltar, cadeiras de contenção manchadas de sangue seco. Moradores próximos dizem que ninguém consegue passar a noite inteira ali dentro sem ser afetado. A maioria desiste nas primeiras horas. Muitos documentos sumiram ou foram queimados. Mas alguns escaparam das chamas e mostram o nível da desumanização. Fichas com anotações como: paciente tenta sorrir, ignora as ordens. Paciente desenha com fezes na parede, trancado por 3 dias. Paciente repete o nome da mãe, sedado para silêncio. Essas palavras estão gravadas com caligrafia fria, profissional, como se fosse uma rotina qualquer. Apesar do encerramento nos anos 2000, o impacto social e emocional desse lugar ainda reverbera. Famílias que nunca mais souberam de seus parentes. Trabalhadores que se recusam a falar sobre o que viram. Crianças que nasceram ali dentro, sem certidão de nascimento. Vizinhos que alegam ouvir vozes e batidas vindas do interior à noite. O São João de Deus pode ter fechado suas portas, mas as almas que ali gritaram por socorro ainda esperam. E talvez nunca encontrem descanso. O Inferno Branco, a Casa dos Horrores de Juqueri. Eles foram esquecidos, mas os gritos ainda ecoam nas paredes. O Juqueri não era um hospital. Era um sistema de aniquilação em série, legalizado pelo Estado, e você nunca ouviu falar dele. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri foi idealizado pelo psiquiatra Franco da Rocha, um dos médicos mais influentes do Brasil no século XIX. Inspirado nos modelos europeus da época, ele acreditava que a loucura podia ser domada. Mas o que era para ser um centro de estudos rapidamente se transformou em um depósito humano colossal, com mais de 40 pavilhões, ala agrícola, prisão, setor de crianças, e até uma cidadezinha interna. Juqueri passou a receber mendigos, mulheres adúlteras, homossexuais, índios, fora de controle, dependentes químicos,
pessoas com sífilis em estágio avançado, indivíduos com problemas cognitivos leves. Nenhum critério real era necessário para a internação. Apenas uma assinatura bastava. Com o tempo, o Juqueri passou a ser chamado de o maior campo de concentração da América Latina. Corredores com mais de 40 pessoas amontoadas por quarto. Celas sem janelas, com excrementos espalhados pelo chão. Pacientes nus, imundos, babando, comendo com as mãos e dormindo no chão de cimento. Canibalismo entre pacientes foi documentado em relatórios internos entre 1960 e 1975. Havia um pavilhão onde as pessoas urravam a noite toda. Eles comiam a própria pele. Havia sangue nas paredes. E ninguém fazia nada. O Juqueri era um lugar de experimentos impiedosos disfarçados de tratamento. Eletrochoques sem anestesia, aplicados, sem equipamento adequado, às vezes com fios, pelados e mãos molhadas. Alguns pacientes tinham convulsões tão violentas que quebravam os dentes ou morriam na maca. Durante a ditadura, o Juqueri foi palco de centenas de lobotomias clandestinas, onde partes do cérebro eram destruídas para acalmar os internos, sem higiene, sem anestesia real. Muitos saíam de lá incapazes de falar, andar ou reconhecer seus nomes. Doses de insulina aplicadas até induzir coma, com a intenção de reiniciar a mente. Alguns pacientes entravam em coma hipoglicêmico profundo e nunca despertavam. O pavilhão das crianças, infância no inferno menores de idade, eram internados por qualquer motivo, desde indisciplina na escola até comportamento estranho. Dormiam em alas sem aquecimento, sofriam abuso físico e sexual, muitos por parte de funcionários, eram submetidas aos mesmos eletrochoques e tratamentos de adultos. Imagens antigas mostram meninas de 7 a 10 anos presas em camas com tiras. De couro, olhos arregalados, magras como esqueletos. Atrás do Juqueri existe o cemitério dos loucos, onde milhares foram enterrados sem nome, apenas com placas de alumínio numeradas. As covas não tinham caixão. Os corpos eram jogados em valas comuns empilhados. Em dias chuvosos, os ossos apareciam pela lama. Paciente desconhecido, óbito por parada cardíaca. Nome não fornecido. Enterrado na vala 74 com outros 5 cadáveres. Alguns corpos foram vendidos para faculdades de medicina sem consentimento da família. Nos anos 90, parte dos arquivos foi misteriosamente destruída em um incêndio. Relatórios médicos sumiram, protocolos de eletrochoque desapareceram, registros de mortes foram apagados. Apenas um conjunto de fotografias e cartas escritas por pacientes sobreviveu. Algumas diziam: "Dói mais quando eles sorriem, enquanto nos batem. Não somos loucos, somos esquecidos. Por favor, me tire daqui antes que eu me torne um animal." Exploradores urbanos que visitam o local relatam sensações de sufocamento, gritos distantes e sombras que se movem pelas janelas do prédio principal. Um fotógrafo registrou, em 2018, a imagem de uma menina encostada na parede de um antigo pavilhão infantil, mas não havia ninguém lá. Câmeras de segurança instaladas em áreas da prefeitura, no entorno, captaram sons de cadeiras arrastando dentro do hospital fechado. Curiosidade: nenhum vigilante permanece no local por mais de uma semana. O Juqueri oficialmente encerrou suas funções em 2007. Mas parte do complexo foi reaproveitada por setores públicos. Ainda hoje, há partes do hospital ativas, em estado precário, e alguns internos, invisíveis, pessoas em situação de abandono, continuam ocupando espaços insalubres. O horror não acabou. Apenas foi renomeado e escondido. O Juqueri não foi apenas um hospital. Foi um sistema de apagamento, onde o Estado, a medicina e a sociedade se uniram para fingir que os diferentes não existiam. Mas os fantasmas de Juqueri não aceitaram esse esquecimento. Eles ainda sussurram e querem ser ouvidos. O Hospício Pedro II e o esquecimento forçado. A maré vinha e levava os gritos, mas nunca o horror. Em meio ao paraíso natural do Rio de Janeiro, se escondeu um dos primeiros palcos do sofrimento psiquiátrico do Brasil, o Hospício Pedro II.
E quem entrava não voltava mais. Inaugurado por Dom Pedro II em 1852, com o suposto objetivo de tratar os doentes da alma, o local foi criado sob forte influência da psiquiatria europeia do século XIX, que misturava cientificismo raso com práticas medievais. Localizado na Praia da Bica, em plena Ilha do Governador, o prédio original tinha salas sem ventilação, celas de isolamento sem janelas, pavilhões separados por sexo, áreas experimentais, que jamais foram catalogadas. Logo se tornou um depósito humano de indigentes, prostitutas, negros libertos, alcoólatras e dissidentes políticos. Critérios para internação eram arbitrários, racistas e misóginos. Bastava um atestado médico ou denúncia de comportamento inadequado. Exemplo de motivos comuns: mulheres que liam demais, escravizados libertos com agitação pós-libertação, pessoas com depressão ou luto prolongado, jovens com comportamento invertido, homossexuais, pobres em estado de delírio febril. Vez dentro do Pedro II, era quase impossível sair. O Pedro II foi o primeiro local no Brasil a adotar tratamentos que hoje seriam classificados como crueldade institucionalizada. Pacientes eram acorrentados pelos pulsos e tornozelos, suspensos por horas. Muitos perdiam a circulação nos membros. Há relatos de gangrena e amputações subsequentes, método aplicado para liberar a loucura do sangue. Médicos abriam cortes nas costas e braços, aplicando ventosas ou sanguessugas para sugar o sangue considerado doente. Antes mesmo da popularização do eletrochoque, o Pedro II utilizava choques em tanques de água com fios expostos, onde o paciente era mergulhado por segundos, enquanto correntes elétricas eram ligadas. Relato de enfermeira de 1919. Eles tremiam tanto na água que às vezes se afogavam. Diziam que era para limpar a alma. O corredor dos espelhos, um dos lugares mais temidos do Pedro II, era uma sala com paredes cobertas de espelhos distorcidos, onde pacientes eram trancados sozinhos por dias. A ideia era forçar o paciente a confrontar sua insanidade. O resultado? Crises psicóticas reais, surtos violentos e suicídios no local. Curiosidade: muitas cartas de pacientes faziam menção a homens de olhos negros que saíam dos espelhos. Crianças enlouquecidas, crianças eram internadas como herdeiros da loucura, por fatores genéticos ou comportamento agitado. Elas não recebiam educação, brinquedos ou afeto. Algumas foram acorrentadas por dias, outras eram forçadas a ver adultos em convulsões como forma de punição. Uma das alas infantis foi destruída após um surto de meningite. Os corpos foram enterrados no próprio jardim da ala. Relato de visita de 1925. Um menino me pediu para ser levado. Disse que sonhava com ratos vivos entrando por seus ouvidos. Ninguém respondia aos seus gritos. O Pedro II tinha seu próprio cemitério, localizado atrás do pavilhão central, cercado por matagal. Os corpos eram enterrados em covas rasas, muitas vezes sem identificação. Médicos residentes praticavam dissecações em cadáveres recém-mortos, sem consentimento. Um diário perdido de um interno relatava: o que morre à noite é aberto ao amanhecer. Arquivos perdidos e ecos no tempo. Muitos documentos oficiais foram perdidos com o tempo. Outros foram intencionalmente destruídos na década de 60, quando o hospital passou a sofrer denúncias. O que sobrevive: cartas de pacientes escondidas em dutos, fotografias de internos amarrados, relatórios médicos com linguagem desumanizante, como paciente bestificado, sem valor social. Atividade paranormal e lendas locais. Funcionários relatam vozes vindas de dentro de paredes, mesmo após a demolição parcial. Moradores da Ilha do Governador dizem ver uma figura de mulher com avental branco, andando próxima à praia ao anoitecer. Dizem ser uma enfermeira que se matou após anos de tortura a mando dos médicos. O prédio original foi demolido nos anos 2000, mas partes da fundação ainda existem. Exploradores dizem ouvir sons de correntes e lamentos à noite. O Pedro II não foi apenas o início da psiquiatria no Brasil.
Foi o início do apagamento institucionalizado de tudo, aquilo que a sociedade não queria ver. O louco não era doente, era o reflexo da nossa covardia. O Hospício de São Pedro. Às margens do Guaíba, onde o frio do sul corta como lâmina, ergue-se um edifício de pedras com janelas pequenas demais para a luz e largas demais para os gritos escaparem. É ali, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que a sanidade foi emparedada e a loucura se tornou moeda de controle. O Hospital São Pedro foi criado com base nos mesmos princípios higienistas que moviam o final do século XIX. A ideia de que os anormais deveriam ser isolados, estudados e esquecidos. Fundado em 1884 por decreto imperial. Construído com blocos de pedra e cal, paredes com quase 1 metro de espessura, desenhadas para suportar fugas e manter os sons aprisionados. Estrutura abrigava cerca de 1.200 internos simultaneamente, em celas, dormitórios coletivos, pavilhões femininos e até uma ala chamada o Quartinho das Almas, destinada a internos agressivos. O critério mais comum era o abandono. Pessoas deixadas pelas famílias ou recolhidas pela polícia, sem diagnóstico formal, eram internadas com laudos vagos como comportamento irracional, riso fora de hora, silêncio contínuo e olhar vazio. Mulheres grávidas. Fora do casamento, viúvas consideradas inconsoláveis. Vítimas de estupro, classificadas como histriônicas. Crianças com epilepsia, internadas como endemoniadas. Apesar de ser moderno para a época, o São Pedro adotava práticas brutais sob a justificativa da ciência. Muitas técnicas aplicadas eram importadas da psiquiatria francesa e alemã do início do século XX, como, sim, isso foi real, na tentativa de curar a sífilis neurológica, comum entre internos masculinos, pacientes eram propositalmente infectados com malária. A febre alta era vista como purificadora. Alguns deliravam por 3 dias antes de morrerem, outros apenas gritavam até o corpo desistir. Trecho de carta anônima de uma enfermeira, dependendo do tipo de loucura, pacientes eram submetidos a banhos a 5 de purissa, por tempo prolongado, com pedras de gelo esfregadas nos membros. Duchas escaldantes, enquanto eram amarrados pelas mãos a barras de ferro. Esses métodos visavam reorganizar a consciência. No subsolo do hospital existia, e ainda existe, uma ala selada conhecida internamente como o matadouro. Ali eram enviados os pacientes que tentavam fugir, gritavam durante a noite, se recusavam a comer. As celas do porão eram sem janelas, úmidas, com piso de terra batida e corrente nos cantos. Relatos indicam que muitos internos enlouqueciam ali, de vez, ouvindo apenas as vozes de outros já consumidos pela escuridão. Ali não se grita. Ali se espera a morte. Relato de ex-enfermeiro em 1981. São Pedro também abrigava menores de idade, em sua maioria órfãos e crianças com deficiência intelectual. Misturados com adultos violentos, sofriam abusos físicos e sexuais, submetidos a testes com medicamentos experimentais. Uma investigação em 1996 revelou que ao menos 38 crianças desapareceram entre 1942 e 1955. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma autópsia registrada. Diversos fotógrafos que tentaram registrar o interior do São Pedro nas décadas de 70 e 80 foram impedidos de divulgar as imagens. As poucas que vieram a público mostram pacientes nus, encolhidos em posições, fetais cortes nos pulsos, queimaduras químicas. Salas com mais de 50 pacientes deitados em colchonetes encharcados de urina. Moradores vizinhos do hospital relatam sussurros vindos dos muros de pedra ao entardecer. Uma figura de mulher de camisola, parada na cerca dos fundos, olhando o matagal, barulhos de correntes no porão desativado. Mesmo sem ninguém autorizado a entrar ali, desde 2005, exploradores urbanos dizem que ao andar pelos corredores abandonados, ouve-se uma voz rouca, repetindo sempre a mesma frase: "Me tira daqui,
Por favor, muitos prontuários sumiram misteriosamente após investigações da imprensa nos anos 90. Um grupo de ex-funcionários ainda luta para manter fechada a ala do porão, alegando risco estrutural, embora parte deles tenha relatado ataques noturnos por algo que não pode ser descrito com palavras. O São Pedro não foi apenas um hospital, foi uma catedral da dor, sustentada pela indiferença de um país que preferiu trancar seus traumas ao invés de curá-los.